quando a gente pensa na Magnitsky, especialmente nessa semana, ficou muito claro aí que as instituições financeiras no país estão numa sinuca de bico ali, porque de um lado, né, você tem um sistema financeiro totalmente conectado a empresas americanas e naturalmente, né, acostumado a cumprir as regras do mercado americano, e do outro lado você tem aí uma possibilidade de que essa lei, né, esse ato Magnitsky Act seja barrado aqui no Brasil. Em um dia, por exemplo, né, nessa semana, a gente teve aí os bancos, se você juntar as maiores instituições financeiras do país, perdendo quase 50 bilhões de valor de mercado, alguns bancos caindo 5%, né, o preço da ação em um dia só. Isso não é muito comum acontecer, dada a solidez do sistema financeiro brasileiro. O que é importante a gente ver e prestar atenção nesse debate daqui para frente, né, uma vez que a ideia de soberania, ela é muito sedutora, isso faz com que a população se engaje aí, né, com o atual governo, mas a gente também precisa pensar no contexto financeiro que a gente vive, né? Se você olhar o próprio endividamento das famílias, né, altíssimo, um comprometimento de renda alto, alguns bancos já apontam isso como uma possível preocupação para o cenário econômico em 2026. Do seu lado, o governo tentando barrar, né, essa percepção de piora no quadro fiscal, tem até a MP 1303, né, tentando aumentar receita para ver se contém um pouco disso. Então, a gente precisa olhar com cuidado como é que isso vai acontecer, né? Acho que a Priscila até comentou no último bloco, né? Cada dia é um dia, cada cenário muda as coisas totalmente. Então, o mercado viu o que aconteceu e entende que isso pode ter um impacto muito mais profundo nas operações do que efetivamente as contas do Alexandre de Moraes ou se ele vai usar cartão Visa, Mastercard ou Elo. Então, a gente precisa acompanhar o desenrolar dessa discussão, porque no final das contas a população brasileira, o nosso sistema financeiro é um dos sistemas financeiros mais interconectados do mundo. A população brasileira não está acostumada a retroceder do ponto de vista financeiro e abrir mão de serviços financeiros que já utilizava por conta de fatores alheios à sua vontade. Então, isso também pode ter um impacto aí do ponto de vista de popularidade. Nathalie, para você, o resultado assim, dessas pesquisas, eles demonstram que o bolso é mais importante até do que as narrativas? Será que a gente tem um resultado diferente para o presidente Lula? Porque as pessoas associaram essa ala da direita com mais tarifas, com um momento econômico difícil para o país, ou mais no jogo da narrativa que para o governo federal saiu melhor e mais fácil o embate? Sem sombra de dúvidas, tudo que pesa no bolso é o que vai levar à inflação. É o que vai levar à inflação, não. É o que pode piorar a inflação e é o que vai levar à eleição. Então, o eleitorado, né, principalmente aqui no Brasil, vai olhar aquilo que pesa de fato no teu bolso, né? Então, há essa preocupação das pessoas, né, olhando todo esse cenário, e todos eles a gente tem ali, como já foi dito aqui pelas meninas, né, o Lula levando ali, e assim, gera por um outro lado uma preocupação que você muito bem colocou aqui, Bia, né? E a questão das tarifas, né? A gente não pode esquecer que já houve o aumento do IOF, nós temos aí outras taxações, inclusive está sendo repensado as questões do imposto de renda, só que a discussão precisa ser mais profunda. Eu insisto em falar isso. Não é só tratar aqui de um aumento de impostos, né? De tratar de uma nova taxação. A gente precisa fazer uma reforma estrutural e não conjuntural. Então deve-se discutir, claro que aqui levaria horas para a gente poder desmembrar esse assunto, mas sistemas que sejam progressivos a essa tributação de renda e não regressivos como a gente tem. Em resumo, as pessoas no seu dia a dia, que essa inflação que eu mencionei, elas sentem mais no bolso. Por quê? Porque as pessoas menos avantajadas na sociedade são aquelas que recebem ali uma maior incidência desses impostos, desses tributos. Então, isso precisa ser repensado. Bem como as meninas colocaram aqui em termos de educação digital, nós precisamos ter uma educação financeira. Sem isso, a gente não consegue evoluir. E aí, cada vez mais acaba recaindo nesta retórica aí das pesquisas políticas, né, dentro ali de todo o conjunto político, que acaba levando a nada, infelizmente.
Agora, Natália, a gente falou muito na última eleição, a gente está falando da próxima, mas a última eleição presidencial, ela basicamente teve ali como narrativa as fake news, né? As notícias falsas, que a gente chama, um assunto que deu uma apaziguada neste momento, só que a gente teve essa semana a aprovação do novo Código Eleitoral que abrandou, né, as penas para esse tipo de situação. Isso também pode refletir lá na frente, em 2026. Sim, com certeza. A gente sempre faz uma analogia, né? Assim como a gente, como usuário bancário, precisa confiar nos aplicativos que a gente faz as nossas transações financeiras, o eleitor precisa confiar também na urna eletrônica. Então, a gente teve esses questionamentos em relação aos resultados da urna eletrônica na última eleição. E esse novo Código Eleitoral, ele traz 4 pontos que são de suma importância com o viés de cibersegurança. Que o primeiro é a auditoria no código-fonte da urna eletrônica. Então, ele vai prever que órgãos independentes auditem ali o código-fonte e traga segurança para o eleitor de que o voto dele está sendo computado e que, de fato, ali aquele candidato ganhou porque foi a maioria, de fato, que escolheu. Também, apesar de ter tido uma redução na pena para fake news, o código também inclui a proibição de deepfakes eleitorais, que é a manipulação digital, que é um risco crescente e que destrói muitas vezes reputações e manipula ali os votos em escala massiva. Outro ponto também é em relação à proteção de dados. A gente já viu que houve vazamento de bases do INSS, do FGTS, de cadastros privados que foram utilizados para manipulação política. Então, o novo código também traz esse gancho para o viés de cibersegurança, para proteger também os dados do eleitor. E, por fim, a inteligência artificial, que também é um tema global e a União Europeia já regula inteligência artificial em eleições e o Brasil agora precisa aprender a monitorar algoritmos, porque quem controla o algoritmo controla a narrativa. Então, o código, o novo código eleitoral, ele é importante, mas ele só terá efeito real se ele andar junto com a cibersegurança. Ele tem alguns pontos ali ainda de cibersegurança, de forma tímida, que, na minha opinião, precisaria ser explorado um pouco melhor. Que é um ponto interessante. Muito se falou também na última eleição do quanto a esquerda patinou na comunicação porque não tinha a mesma habilidade ali de mexer nas redes sociais, de conversar com o eleitor, de viralizar, né? Uma coisa que eles ainda estão tentando ali entrar, mas que a direita entrou muito bem quando ganhou ali eleições no país e tudo mais. E ainda falando desse cenário, Priscila, falando um pouco da pesquisa, você comentou, né? Eu fiquei surpresa, né, com a situação ali do governador Tarcísio de Freitas, que até então é colocado com um nome mais forte como possível candidato ao Planalto no ano que vem, apesar de negar veementemente e dizer que vai ser candidato à reeleição aqui pelo Palácio dos Bandeirantes. Para você, tem um outro nome possível mais forte que pode despontar nesse momento? Ou será que é momento da direita acalmar os ânimos, esperar um pouco, porque a narrativa está mais pesada nesse momento para esse lado, né? Como a gente veio falando aqui no programa, eles estão indo no movimento contrário. Esse jantar que a gente comentou agora no início foi o segundo de governadores da direita em 15 dias. A gente contou bastante sobre essas reuniões aqui. Esses governadores vêm aparecendo muito em eventos conjuntos, falando bem um do outro. Eles estão tentando passar uma imagem de união, né? Sim, ali há uma disputa de interesse e egos, né? Esse é um problema que é de todo partido, mas em especial ali a gente observa no atual cenário, com o Jair Bolsonaro inelegível, Bia, no atual cenário, as pessoas estão brigando por atenção, né? Para disputar a atenção de quem ficaria ali no lugar dele. E antigamente eu criticava, né, o ex-presidente no sentido dele não largar ali essa candidatura, muito embora no atual cenário ela não seja provável, mas hoje eu passo a entender o porquê. Porque tem pessoas que votam na pessoa do Jair Bolsonaro, então ele não quer, neste atual cenário, perder esses eleitores que seriam ali os chamados bolsonaristas raiz. Então, por causa disso, né, que hoje a gente tem um cenário um pouco mais complicado com relação a ele se candidatar, então já vai se soltando um nome ali, um nome acolá, seria ali eventualmente Eduardo, mas aí teve os problemas que, né, já foram até aqui falados, enfim, de alguma maneira. E a briga aqui entra o Caiado, o Zema, que seriam
né, ali presidenciáveis, mas o Caiado fez uma pré-candidatura fora ali do seu estado. A gente percebe que Caiado, Zema e o próprio Ratinho Júnior, eles são pessoas, governadores bem avaliados nos seus estados, mas não são pessoas que são conhecidas nacionalmente. Eu digo, mas o Ratinho é filho do Ratinho. Você vai pegar pessoas no Nordeste, onde ali tem um lado mais de um cunho para a esquerda, eles não são conhecidos. Então, o que a gente precisa aqui ter atenção? Na hora que começar essa corrida eleitoral, como que vai ser, né, a disputa nestes outros cenários que não aqueles que eles estão acostumados, né, no seu eleitor? Agora, o que também chama atenção aqui que a gente precisa falar, que essa junção aí desses 12 governadores não é tão uníssona como parece. Eles são uníssonos quanto ao segundo turno, né, Bia? Então, no sentido de derrotar o lulismo, assim colocado, eles se uniriam, eles viriam a se unir para poder derrotá-los. Mas ali há divergência, porque Kassab, né, ele indica, por obviedade, o Tarcísio. Agora, o Caiado, o Zema, eles divergem porque eles são mais partidários de que deva ter ali vários partidos pulverizando para poder estancar ali qualquer coisa da esquerda, e aí depois sim, no segundo turno eles se unem, ou seja, mesmo que tenham tido essa reunião, mesmo que tenham, né, chegado ali a um consenso, não há um consenso de fato, porque há de fato uma briga de egos, quem vai substituir, enfim, né, e todos querem, né, ser ali o presidenciável, apenas o Tarcísio que ainda não o quer, né, enfim, por cenários ali políticos também, Bia. E a gente vai ter que esperar os cenários dos próximos capítulos, como eu havia dito no bloco anterior, porque tem muita água para rolar, né? As pessoas ainda esperam que Jair Bolsonaro venha ali presidente, as próprias pessoas próximas a ele, né? E não sendo esse cenário, que eu acho que é o que se aproxima, né? Eu acho que vai vencer ali a aposta do Kassab, não teria outra pessoa forte. Tarcísio é uma pessoa que lidera bem um campo ali do centro, né? Ele não é extremo, e hoje as pessoas, por mais que a política vença por polarização, a gente está até cansado disso, muitas pessoas gostam de partidos e pessoas presidenciáveis que não filtram tanto aos extremos, e ele é mais centrado nesse sentido.